a oração de sapiência com o tema Valorizar o papel das instituições de ensino superior em proximidade com a comunidade, nomeadamente na formação de profissionais para os desafios do século XXI, transição digital, sustentabilidade e inovação social, que vamos ouvir de seguida, é proferida pela doutora Leonor Beleza, que passa a apresentar. Doutora Leonor Beleza é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e advogada de formação, embora não exerça atualmente. É casada, mãe de 2 filhos e avó de 4 netos. É presidente da Fundação Champalimau desde 2004, por designação testamentária do fundador António Champalimau, liderando uma instituição de referência na investigação científica em medicina. É também Conselheira de Estado, posição para a qual foi designada pelo Presidente da República. Atualmente, exerce funções em diversas entidades de destaque, nomeadamente como membro do Conselho Geral Independente da RTP, Presidente da Associação de Empresários pela Inclusão Social, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Liga e da Fundação Dom Pedro IV, Presidente do Conselho Superior da Associação Nossa Europa, membro do Conselho de Administração da Global Platform for Higher Education in Emergencies e vogal do Conselho de Curadores da Fundação do Gil. Ao longo da sua carreira, desempenhou vários cargos públicos e políticos relevantes. Foi Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Secretária de Estado da Segurança Social, Ministra da Saúde, Deputada e Vice-Presidente da Assembleia da República entre 1991 e 94 e 2002 e 2005 e Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa. Foi também Presidente do Conselho Fiscal do Banco Tota e Açores, consultora no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, coordenadora dos Serviços Jurídicos da TVI e Presidente do Instituto Dr. Francisco Sá Carneiro. Entre as suas distinções, contam-se a Gran Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e o doutoramento honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. A doutora Leonor Beleza é reconhecida pela sua contribuição na saúde pública, no serviço público, na promoção da inclusão social e na liderança em diversas áreas de ciência, cultura e responsabilidade social. Antes de passarmos à intervenção, vamos passar aqui um pequeno vídeo. Bem-vindos à vanguarda científica, à inovação clínica, à esperança. Bem-vindos à Fundação Champalimau. Perceber o que é a Fundação Champalimau passa tanto por olhar para o que ela é hoje, como para todas as coisas que poderá vir a ser um dia. Porque é disso que falamos quando falamos de futuro, de possibilidades, da capacidade de acreditar que tudo é possível. Quando um grupo diverso de pessoas resolve dedicar o seu tempo, ideias e recursos a descobrir novas explicações, novas relações e novas soluções para velhos problemas. Um laboratório de investigação biomédica que é também um centro clínico onde a esperança é a primeira a nascer e o impossível nunca é mais do que um ponto de partida. Um espaço dedicado à investigação científica e à humanização de cuidados, que é a soma de todas as descobertas que já fez e há de fazer, mais todas as vidas que já melhorou e há de melhorar. A história da Fundação começa no início do século XXI, pela vontade expressa de António de Sommer Champalimau, empreendedor, filantropo e figura incontornável da história recente de Portugal. Um homem que deixou ao mundo não apenas a sua memória, mas também, e acima de tudo, um legado de esperança, na forma de uma fundação única, dedicada à investigação biomédica e à sua aplicação prática. Um instrumento de mudança que, por um lado, pudesse patrocinar novas descobertas e padrões de conhecimento, e que, por outro, fosse capaz de, a partir dessas descobertas, aliviar o peso que a doença tem nas sociedades e no indivíduo, sem exceções nem exclusões.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja, Dr. Nuno Palma Ferro, Senhora Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professora Fátima Carvalho, cara Carlota Barahona, senhores membros do Corpo Diretivo do Instituto Politécnico de Beja, autoridades civis, militares, religiosas, representantes de instituições, estudantes do Instituto Politécnico de Beja, funcionários do Instituto Politécnico de Beja, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero manifestar as minhas felicitações ao Instituto Politécnico de Beja pelo aniversário que estamos hoje aqui a celebrar. Quero manifestar-lhe as minhas felicitações e quero associar-me ao orgulho do Instituto, tão bem formulado pela sua Presidente, por aquilo que ao longo destes anos tem vindo a conseguir. Ouvi com muita atenção, Senhora Presidente, aquilo que nos foi dito sobre o que são as coisas que tem conseguido, o domínio do conhecimento, a expansão do conhecimento, a ligação às instituições da vossa região, do alcance para fora da vossa região, àquilo que foi feito em termos de investigação científica, em termos de diversificação das ofertas, em termos de acolhimento de estudantes vindos de muitos lugares. Aquilo, Senhora Presidente, que mais me impressionou foi a forma como a Senhora se referiu ao orgulho na sua instituição. Deixe-me que lhe diga que é a minha convicção que é por aí que temos de começar quando queremos fazer alguma coisa que nos dizem que é difícil ou até que é impossível. É por aí que temos de começar, por sentirmos que as nossas capacidades e as nossas ambições e os nossos projetos podem ir para além daquilo que os outros acham que nós podemos fazer. Gostei muito, Senhora Presidente, de ouvir formular as coisas desta maneira. Senhor Presidente da Câmara Municipal, desejo-lhe muitas felicidades também no exercício do seu cargo e na forma como o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Presidente do Instituto se referiram ao vosso município por parte do Senhor Presidente, ao alcance do Instituto Politécnico de Beja, na forma como nos falaram, eu quero dizer-vos que me sinto muito justificada de estar aqui hoje e de poder partilhar convosco aqui alguns momentos. Quando a senhora professora Fátima Carvalho me perguntou se viria hoje aqui participar na vossa celebração, eu aceitei imediatamente o convite, certo? Bom, eu disse que sim logo, porque tinha curiosidade e interesse em vir aqui ter convosco. É muito diferente a gente visitar os lugares e conhecer as pessoas em relação a ir à net e saber umas coisas ou até ouvir testemunhos mais de longe. E, portanto, tinha vontade de aqui vir, curiosidade e também, Senhora Presidente, fiquei lisonjeada com o convite que me dirigiu. Estes dias em que andei a pensar o que é que haveria de dizer-vos, convencido e convenço-me, eu não sou a pessoa mais conhecedora dos vossos desafios, certamente, pelo menos de acordo com o meu critério. Eu não sou uma profissional do ensino superior, já fui, há muito tempo, há muitos anos. O meu relacionamento com a área da educação, agora em geral, de facto aconteceu algumas vezes em tempos próximos, alguns foram referidos. Eu agradeço muito à forma como fui apresentada, até foram ditas umas coisas que eu já não me lembro assim muito bem. Agradeço muito terem sido tão detalhados e tão minuciosos na expressão daquilo que andei a fazer ao longo destes anos todos. Eu pedi que este filme fosse passado porque, de certa maneira, traduz o que é a minha vida hoje. A minha vida de há 20 anos, esta parte, que foi quando esta aventura começou. Mas, enfim, no passado tinha tido outras aventuras e outras vidas e, entretanto, em relação à educação propriamente dita, fui até há pouco presidente de uma associação privada, a EPIS, que foi referida, que é uma associação que junta empresários e empresas que promovem, através da educação, a inserção social
e fui até há 4 anos, já foi há 4 anos, Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, que também foi aqui referido. Essas tarefas aproximaram-me um pouco mais da área da educação e, certamente, a educação, como foi dito e ainda referirei uma outra vez, é um dos temas a que nos dedicamos na Fundação Champalimau. Bom, mas nada disto me torna profissional da educação e, portanto, certamente haveria outros muito mais capazes de conversar aqui hoje convosco. Naturalmente que aquilo que eu vou dizer tem muito a ver com a minha experiência pessoal e como é que eu olho para as coisas e como é que eu olho para as coisas que são importantes. E tem a ver com uma experiência muito feita noutras áreas e sobretudo na saúde e, em alguma medida, como verão também, sobretudo quando falamos em igualdade de oportunidades e em implantação no território das instituições, há algumas semelhanças que eu vou tentar explicar entre o que é a saúde e o que é a educação e quais são os princípios por que devemos guiar-nos. Acontece também, já agora vou invocar eu fui deputada numa legislatura por Porto Alegre. Porto Alegre não é Beja, não estou a tentar dizer, nem é igual, mas não é assim muito longe. Na verdade é tão longe como é Lisboa, daqui, certo? Mas é Alentejo também. E também experimenta uma proximidade com o outro lado do nosso território e, porventura, maior distância em relação a outros centros. Fui deputada por Porto Alegre com muito orgulho por isso ter acontecido e enfim, parece-me que era importante. Foi dito que fui vice-presidente da Assembleia, sim senhora, e deputada, não foi dito por onde é que foi que eu fui deputada a última vez, foi de facto por Porto Alegre. Bom, eu fui aluna do ensino superior a partir dos meus 16 anos. Estávamos então em 1966 e entrei receosa e intimidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Era em Lisboa que viviam os meus pais eram ambos juristas, mas da Universidade de Coimbra, não na de Lisboa. Estava, portanto, eu a beneficiar do facto de não ter tido de mudar de residência. Pude continuar a viver todos os dias em casa dos meus pais enquanto estudei, não precisei de encontrar alojamento, nem sequer precisei de enfrentar uma área nova ou distante de formação, o que foi em vários aspectos uma experiência muito diferente da minha mãe. A minha mãe teve de se mudar do Porto para Coimbra e viveu durante todo o seu curso num lar de estudantes. E não era ela filha de juristas como eu sou, era neta de um juiz, mas não era filha de juristas. E, portanto, a minha vida, de certa maneira, foi mais fácil em vários aspectos. Enfim, posso dizer hoje, em que estas questões todas são tão prementes, posso dizer que tive uma experiência relativamente confortável, desses pontos de vista. Mas, mesmo assim, eu era rapariga numa escola em que quase totalidade dos docentes e a enorme maioria dos estudantes eram do outro sexo, como era diferente daquilo que temos hoje. Nessa tão distante época, na Faculdade de Direito, o que eu vou dizer as pessoas hoje quase nem acreditam. As raparigas sentavam-se nas filas da frente e os rapazes nas de trás. Portanto, nem sequer nos podíamos sentar uns ao lado dos outros. Foi assim nos 2 primeiros anos. Quando o professor Marcelo Caetano passou a ser presidente do Conselho, era no meu 3º ano, revoltámos contra essa distinção e passámos a sentar-nos todos como queríamos nas salas de aulas. Quando eu própria comecei a dar aulas na faculdade, como assistente, fui assistente até ter entrado para o governo, ainda antes do 25 de Abril, ainda estou a falar nessa fase, era muito raro que os estudantes, quando me viam aproximar-se, percebessem que eu não era colega deles, que ia dar aulas ou que ia fazer os exames, porque eu era a única mulher assistente na Faculdade de Direito. Nesse tempo, o acesso ao ensino superior era um sinal de claríssimo privilégio. E eu sei muito bem que era e sou uma privilegiada e que, às vezes, por ser uma privilegiada, terei alguma dificuldade em compreender até ao fim todos os problemas que
que do meu ponto de vista ainda são muito sérios e muito complicados, de igualdade de oportunidades para toda a gente no nosso país, incluindo na área da educação. Veem só por isto que eu disse a distância no tempo e na academia, em particular em Direito. Hoje há mais do que 5 vezes mais alunos no ensino superior do que havia então, e as raparigas constituem hoje uma muito visível maioria. Apesar de muitos progressos que fomos fazendo, ainda o acesso ao ensino superior em Portugal não está no nível em que desejamos que esteja enfim, não vou pôr-me a citar os números, mas ainda há um esforço grande que é preciso fazer e, sobretudo, aquilo que eu acho que é neste momento o problema mais complicado tem a ver com a influência ainda determinante e discriminatória que o background familiar e económico tem em relação às opções que efetivamente estão à disposição dos jovens e conduzem ainda a grandes diferenças. O programa do atual governo formula a intenção de até 2030, que já está aí à espreita, termos mais de 50% dos jovens entre 25 e 34 anos com diploma do ensino superior. É uma meta ambiciosa, mas é uma meta possível e que precisamos absolutamente de cumprir, porque precisamos que seja possível a mais jovens em Portugal terem uma educação superior. Talvez se tenham apercebido, na semana passada houve uma celebração do 40º aniversário dos governos do professor Cavaco Silva. Não sei se deram por essa celebração. Eu estava lá na celebração e também há 40 anos nesse governo. Esses tempos em que estive próxima, porque participávamos todos na definição dos grandes objetivos, foram tempos, a meu ver, exaltantes, de esforço, de investimento, de paixão na área da educação, para que fosse possível a todos os jovens e as jovens portugueses e portuguesas alcançarem todo o nível das suas capacidades. O Instituto Politécnico de Beja dava então os primeiros passos. Eu estive durante algum tempo sentada no Conselho de Ministros ao lado do Ministro Roberto Carneiro, que era então Ministro da Educação. Ele que é um engenheiro de formação e um notável, absolutamente notável ativista e apaixonado pelas questões da educação. E ele insistia sempre em 2 pontos que ficaram gravados na memória. Era preciso que o sistema chegasse a todos os portugueses e privilegiava, era esta a parte que privilegiava sobretudo nessa altura a quantidade, que todos lá chegassem. E depois também insistia permanentemente na necessidade de garantir o prestígio e a valorização dos professores. Demos certamente passos muito relevantes no sentido de todos chegarem ao ensino e à educação. Hoje, aliás, já ninguém diria as coisas naqueles termos. Hoje não diríamos que a quantidade está à frente da qualidade. Fizemos um caminho longo em que a questão da qualidade se tornou também uma questão dominante, mas a questão do prestígio e da valorização dos professores é um caminho difícil e complicado e nem sempre temos caminhado necessariamente na mesma direção. Eu julgo que estão a ser feitos esforços neste domínio. Uma sociedade evoluída, com progresso, é uma sociedade onde todos acreditamos que os professores são personagens essenciais e que, portanto, têm de ser valorizados pela sociedade e eles têm de sentir que essa valorização existe. E os números que temos sobre como é que os professores sentam ainda estão longe de conseguirmos isto. A senhora Presidente do Instituto Politécnico perguntou-me se queria falar em valorizar, foi dito há bocadinho, o papel das instituições de ensino superior em proximidade com a comunidade, nomeadamente na formação de profissionais para os desafios do século XXI.
Formulados assim: transição digital, sustentabilidade e inovação social, 3 pilares que também foram tratados e distinguidos na forma como há bocadinho nos falou. Eu acredito que a primeiríssima meta do desenvolvimento está nas pessoas. É por aí, é olhar para elas, a olhar para aquilo que elas podem fazer. Está nas pessoas que connosco vivem, trabalham, estudam ou já estão na reforma. Numa grande maioria eu estou a falar de portugueses, mas também estou a falar de muitos outros que convivem hoje connosco e de que nós precisamos para manter atividades exigentes como queremos mantê-las. Muitos que vêm aqui à procura de um mundo que é diferente do mundo de onde vêm, mas muitos também que vêm aqui à procura, e esta parte é muito importante, de plenamente poderem exercer os seus talentos, que são talentos muito exigentes. Portanto, nós não podemos olhar para aqueles que vêm ter connosco exclusivamente como aqueles que vêm à procura de um mundo mais desenvolvido do que aqueles onde viveram. Porque muitas vezes também são, isto tem a ver com o orgulho, senhora professora, também vêm porque acham que nós temos instituições e iniciativas que lhes permitam desenvolver plenamente talentos elevados que tenham. E agora deixa-me só fazer aqui um recuo. Portanto, a parte mais importante na questão do desenvolvimento e que tem a ver com a educação tem a ver com as pessoas. As pessoas fazem-se nas famílias e nas escolas, basicamente. Aquilo que somos, basicamente, também resulta de outras inserções, mas é sobretudo a família e as escolas. Eu não vou entrar em discussões filosóficas e complicadas sobre ser mais a família ou ser mais as escolas. Sei que as coisas começam na família. Quando a família tem condições diferentes, o caminho para a marginalização começa evidentemente no interior das famílias e começa muito cedo. A escola muito cedo é sempre, em qualquer circunstância, o espaço de que precisamos de esperar que complemente tanto mais necessário e determinante quanto a família eventualmente se revele fraca e insuficiente. Eu estou conscientemente a aderir à ideia de que as iniciativas de apoio à infância se devem, desde muito cedo, ser consideradas, sobretudo, como intervenientes da educação. Esta é uma questão não líquida, não segura entre nós. Eu própria tive uma experiência há muitos anos, como também foi referido, na Segurança Social, de inúmeras instituições que se veem, sobretudo, como complementando ou intervindo para efeitos de segurança e de guarda das crianças, mas acredito que a forma como devemos olhar para as instituições que se ocupam de crianças logo na primeira fase de vida é determinante para efeitos de educação. Aliás, hoje o que está a acontecer é a inserção deste tipo de atividade como atividade de educação sob a responsabilidade do Ministério da Educação, o que, do meu ponto de vista, é um progresso, mas é complicado em Portugal pelo passado relativamente presente que temos de dificuldade em olhar para estas instituições, sobretudo como educação, e eventualmente de uma maneira menos intensa, embora também tenham essas funções, como garantindo a guarda e a segurança das crianças. Hoje as nossas ambições em relação a isto são ambições muito intensas, que tudo isto passe para o Ministério da Educação, que tudo isto seja feito como essencial nos passos que são dados para a educação. Hoje é cientificamente conhecido que aquilo que aconteceu nos primeiros anos da vida das crianças é determinante daquilo que elas conseguem alcançar em termos de educação e de que conseguem alcançar ao longo das vidas. Compreenderão também daquilo que acabo de dizer, que entendo mal a ideia que tem prevalecido algumas vezes de o Estado considerar a iniciativa privada na educação como meramente complementar ou mais longínqua em relação à intervenção pública. Deixem-me que vos conte uma história. As minhas convicções e as minhas percepções têm muito a ver com histórias porque eu passei e histórias porque vivi. Há muito pouco tempo eu ouvi uma deputada muito jovem, uma deputada, aliás, do meu partido muito jovem,
contar porque é que tinha decidido dedicar-se à política. Qual foi o momento-chave na vida dela em que resolveu dedicar-se à política? E esse impulso tivera origem no momento em que o Ministério da Educação, aqui há uns anos, tinha dispensado acordos com o setor das instituições privadas associadas. Lembram-se, houve a certa altura uma política do Ministério da Educação no sentido de dispensar estes acordos. Essa jovem tinha então podido continuar na mesma instituição, porque os pais dela podiam fazer isso, mas viu os coleguinhas dele, que eram todos, estou a falar de muito jovens, viu outros colegas terem de mudar de escola porque os pais deles não tinham as mesmas capacidades. E ela conta hoje que esta diferença no acesso, na possibilidade de frequentar uma escola escolhida ou de ter de frequentar uma escola não escolhida, fazia uma diferença logo à partida em crianças. Portugal é hoje, aliás, e este é um ponto problemático, o país europeu onde mais alunos durante o ensino secundário têm de pagar propinas para o frequentar. O que cria, desde logo, uma desigualdade grande. Isto tem a ver com o sistema de ensino, como é que as coisas estão organizadas. O que a mim me impressiona é ser o país europeu onde, à partida, pode haver fatores que originem dificuldades e diferenças grandes entre uns e outros. Uma questão fundamental quando falamos de igualdade de oportunidades tem a ver com a geografia e com o território, questão que aqui é muito sentida. As dimensões destas diferenças são múltiplas, desde logo na participação das decisões grandes do país. Quanto é que é, de facto, garantido, seja onde for que as pessoas vivam, a participação nas grandes decisões a nível local e aqui, sobretudo, a nível nacional. Mas também é muito importante sabermos em que medida é que aqueles que estão nos territórios têm acesso, em termos de igualdade de oportunidades, com outros que vivem em territórios diferentes. O Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente do Instituto falaram há pouco em termos de identificar estes problemas e eu percebo que muitas vezes aqui essas questões possam ser sentidas. Estas questões, aliás, de igualdade de acesso, verificam-se em termos muito parecidos na educação, em relação às instituições de educação, ou na saúde, em relação ao acesso às unidades de saúde. E neste momento andamos todos a discutir, até de uma maneira muito mais intensa, o que se passa com os serviços de saúde, nomeadamente com os serviços de obstetrícia. Há que reconhecer e que explicar como é difícil conciliar os benefícios muito valorizados, mas algumas vezes antagónicos, que são estar perto dos serviços e das respostas e garantir-se uma dimensão adequada, suficiente dos serviços e das respostas. Isto é, que todos temos acesso, e temos acesso perto, mas que todos temos acesso perto a instituições mais dotadas do ponto de vista da formação dos profissionais e que podem prestar serviços de uma maneira mais diferenciada. Esta equação difícil é sentida em todo o território e é sentida de uma maneira mais intensa em territórios que estão mais longínquos. Deixem-me só que, voltando a uma experiência pessoal que tem a ver com estas diferenças e como é que elas podem ser resolvidas, quando há muitas décadas eu tomei conta das questões da saúde, a história de onde é que havia maternidades era uma história crítica, ela volta a ser neste momento. Estamos outra vez a discutir, agora muito mais do ponto de vista da falta de profissionais do que de outra coisa. No tempo em que eu fui responsável por isto, a questão era garantir a todas as mulheres grávidas que o parto ocorria num sítio onde quaisquer situações pudessem ser enfrentadas. E quando elas estavam num sítio com mais dificuldades, que houvesse um transporte imediato que a levasse para esses locais. Estava eu nestas discussões e com imensas dificuldades no país inteiro para explicar que o problema não era poupar recursos, o problema era a segurança das mães e dos filhos, quando chegou ao meu conhecimento que tinha morrido uma mulher num destes hospitais mais pequenos a dar à luz gêmeos. Tipicamente uma situação de parto de risco.
Confesso que nesse dia me deixei de contemplações, determinei o fecho imediato daquele hospital, porque aquela mulher não teria morrido se o parto tivesse ocorrido no sítio que, do ponto de vista científico, das capacidades, aonde esse parto devia ter ocorrido, que era naquela circunstância um hospital central. Portanto, estas questões são... Estou a falar de saúde, as coisas podem não ser muito diferentes, são sentidas certamente de uma maneira diferente entre o sistema de saúde e o sistema de educação, sendo que na saúde muitas vezes isto tem a ver com urgências. Na educação, a ideia de urgências, mas existe uma outra ideia que é muito forte, e que é que se as pessoas estão deslocadas do sítio para onde têm de se dirigir, não é fácil continuarem a viver no sítio onde viviam antes. E todas as questões relacionadas com a subsistência se tornam mais difíceis. Isto é mais verdade na educação, só poucas vezes é verdade na saúde, é mais verdade na educação e é uma questão determinante. Como é que nós conseguimos que as pessoas, que os jovens que vivem mais longe do sítio onde podem estudar, podem ter acesso às melhores hipóteses, àquelas que eles querem frequentar. E, por outro lado, como é que organizamos as instituições de maneira a darem resposta às necessidades dos jovens? Eu estou certa de que isso é uma questão aqui muito importante, a forma como é determinado quais é que são as formações que o Instituto Politécnico de Beja pode prestar, por forma a seduzir as jovens que precisam de frequentar cursos para que venham para aqui. Percebo que a questão de estar perto da instituição é uma questão determinante e que, portanto, a forma como o Instituto Politécnico de Beja se desenvolve num determinado território tem muito a ver com as características desse território e com as ambições dos jovens e das entidades empregadoras futuras desse território, e como estas questões são muito importantes. Mas também percebo que, consoante a ambição ou o orgulho que é posto na vossa instituição, é possível sentir e compreender que a atração da instituição é um fator decisivo para também que o próprio desenvolvimento da instituição alcance patamares superiores. Senhora Presidente, aquilo que eu lhe ouvi tem tudo a ver com fazer... Há muito que o Instituto Politécnico de Beja já fez e já faz por este amplo território, muito. Mas o que eu percebo naquilo que diz é que vamos fazer mais e vamos ser mais atraentes e hoje percebemos todos que, para além dos jovens que na idade considerada adequada e que moram mais longe ou mais perto da instituição que a podem frequentar, que é perfeitamente importante que a instituição, como tem feito em muitas iniciativas, como me contou, também se dedique a formar adultos em áreas que pode fazê-lo, com benefício para toda a sociedade e para atrair, no fundo, mais estudantes para as vossas instituições. Como também é possível, e está a acontecer, que cada vez mais estudantes venham de outras áreas, inclusivamente de países estrangeiros, ter com as nossas instituições para aqui se virem a formar. A professora Fátima Carvalho sugeriu-me que me referisse em particular a três áreas. Desculpem, ainda só sobre esta questão do próximo ou do longe. Eu tive a sorte de vir aqui na altura em que acaba de ser inaugurada a vossa nova residência. A senhora professora há bocadinho mostrou-me, passámos por lá e deixa-me que olhe para aquela residência como uma espécie de um símbolo de como a atração pode efetivamente funcionar. Eu já percebi, senhora professora, que a decisão de construir e a construção foram processos difíceis, onde certamente pôs muita ambição para que as coisas pudessem acontecer. É uma espécie de um símbolo de como é possível trazer para aqui, se calhar jovens e se calhar outros menos jovens, daqui ou eventualmente outros sítios, porque a instituição se preparou para efetivamente os poder acolher.
Agora, olhando para aqueles temas que me sugeriu, a digitalização, a sustentabilidade, a inovação. Bom, digitalização é aquilo porque estamos todos a passar. Quer nos adaptemos, quer não. Estamos todos a passar por isso. A situação é hoje muitíssimo diferente daquilo que acontecia para trás. Supõe um esforço de adaptação das pessoas e das instituições. Os cientistas, os neurocientistas, os que tratam das coisas do cérebro, ensinam que há uma qualidade no nosso cérebro que se chama plasticidade, que as nossas células são capazes de se adaptar e de aprender coisas novas e formas novas de funcionar. Mas todos nós sabemos que a plasticidade não é igual ao longo da vida. Quando eu estou a olhar para o meu computador e não sei como é que é de fazer as coisas e peço a um dos meus netos que me vá ajudar, o que eles me dizem é: "Oh, avó, não estás a ver?" Porque eles veem coisas que eu não vejo. E isso é uma coisa que está aqui dentro. E é por isso também que durante o processo de educação é tão importante não só que aprendamos as coisas novas que estão a acontecer, como mais importante ainda do que isso, é que os nossos cérebros e a nossa percepção das coisas seja preparada para perceber que, além daquilo que já aqui está, vai acontecer ao longo das nossas vidas coisas que a gente ainda não faz ideia do que seja. Isto é, a preparação para a mudança, para coisas diferentes, hoje tem que ser uma preocupação permanente. Não vou gastar os tempos a falar de inteligência artificial, já aconteceu, aliás, numa ocasião anterior, que essa foi uma questão aqui discutida. A inteligência artificial está por todo lado e não se para com as mãos ou com outra coisa qualquer. Há uns dias houve aí uma entrevista de um influenciador, mais ou menos, do atual presidente americano, a explicar que o melhor era pararmos um bocadinho o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas isso não existe, nem nos Estados Unidos. Não há ninguém, seja a que nível for, que tenha poder de fazer com que as coisas... Portanto, ao nível da educação e da educação implantada em todo o território, e portanto isto de certa maneira ainda é mais importante em zonas do território mais afastadas dos grandes centros, as pessoas têm de ser preparadas não apenas com as tecnologias que já existem e que já estão, mas a pensar que o que vem aí são coisas que neste momento nem sequer conseguimos imaginar. Eu só comecei a trabalhar com um computador depois de sair do Ministério da Saúde, portanto consegui sobreviver durante uma data de tempo sem sequer saber como é que se olhava para aquela máquina. E hoje passo muitas horas na frente de máquinas dessas, não consigo quase trabalhar sem ter uma coisa dessas à minha frente, mas continuo a não conseguir aprender, é que nem vale a pena uma data de coisas, pronto. E, portanto, é preciso aproveitar os tempos das crianças e dos jovens e também daqueles que querem reciclar os seus conhecimentos, é preciso aproveitar isso para conseguirmos andar para a frente em muitos destes domínios. Hoje, na Fundação Champalimaud, tentamos fazer tudo o que podemos de forma digital, mas se entrarem no meu gabinete vão ver que há lá papéis por todo lado, porque eu não consigo viver sem os papéis e não consigo meter aquelas coisas todas dentro do computador e ter acesso a elas de uma maneira fácil dentro do computador. Deixem-me só que vos fale de uma experiência que eu não sei se conhecem e que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados nos nossos sistemas de ensino. Não sei se sabem o que é a Escola 42. A Escola 42 é uma instituição que em Portugal existe em Lisboa e no Porto. Eu já lá fui 2 vezes, fico fascinada com aquilo. É uma instituição que está fora do nosso sistema de ensino e que ensina programação. Eu ia dizer aos jovens, mas não é aos jovens. É às idades que eles têm lá gente, não digo tão velha como eu, mas não muito longe, ou mais perto da minha idade. Portanto, há jovens e há muito menos jovens, pessoas que se candidatam. Eles não querem saber quais são as habilitações que as pessoas têm para trás, mas as pessoas são sujeitas a um sistema de avaliação para saber se podem entrar na escola. E depois a formação é basicamente feita na frente do computador, onde estão os programas e onde estão os passos que as pessoas têm que dar e onde está a avaliação de que as pessoas de facto conseguiram aprender e podem... Essas pessoas não recebem nenhum diploma, mas têm todas emprego. Eu acho que isto é importante, às vezes, nós sabermos olhar para estas realidades que existem aí, que não estão inseridas necessariamente
nos nossos sistemas e nas formas normais de olhar para as coisas, mas que garantem uma aprendizagem. Portanto, eu, se posso sugerir que um dia vão ver o que está naquele sítio, os estudantes, aquela escola está aberta 24 horas por dia, cada um dos estudantes que lá anda vai lá às horas que pode e está lá o tempo que pode. Basicamente é dentro do computador que está aquilo que eles têm de aprender, mas é muito incentivada a atividade conjunta dos estudantes e o trabalho feito em conjunto. É uma coisa fora daquilo a que a gente está habituada e que é importante. Bom, sustentabilidade, eu já não posso impor-vos mais tempo, estarem a ouvir-me ou muito. Sustentabilidade climática, sabemos todos o que é que significa, sabemos do esforço que tem de ser feito, sabemos que as coisas não estão infelizmente a evoluir à velocidade. A atual reunião, ou agora recente reunião que houve que no Brasil tem mostrado que há muita gente que se quer guiar desse esforço, mas esse esforço é absolutamente essencial. Eu vi aqui perto painéis solares muito obviamente visíveis, certamente esta é uma área onde isso acontece com muita frequência. Também estamos a pô-los em cima da Fundação Champalimau, portanto, dentro de pouco tempo, na Fundação Champalimau, seremos completamente dependentes de energia limpa e não das energias, enfim, tradicionais. Agora, atenção, a digitalização exige muito mais energia do que aquilo que acontecia para trás e, portanto, há uma certa dificuldade em adaptar as novas formas de trabalhar e de fazer as coisas, ao mesmo tempo que estamos a dizer que precisamos de depender menos de energias que não sejam energias limpas. E, portanto, este esforço precisa de ser feito e precisa de ser feito através, naturalmente, de investigação científica, de conhecimentos mais avançados e daquela terceira coisa que a Sra. Presidente me sugeriu que falasse, que é a inovação. Portanto, como é que conseguimos que o conhecimento que existe se traduza efetivamente em novos bens, novos serviços que possam existir e ajudar-nos todos a progredir. É por causa desta ideia de que o conhecimento tem que ser usado em inovação, que na Fundação Champalimau, como viram há bocadinho, onde nós somos uma instituição de investigação, de ciência, na área das ciências da vida, e tratamos doentes. Porquê é que tratamos doentes para além de ter laboratórios? Porque aquilo que nós conseguimos compreender só faz sentido, ou faz sobretudo sentido, se puder ser usado para prevenir e tratar doenças. E para isso precisamos de profissionais de saúde e precisamos de doentes. É por causa desta ideia de inovação, hoje dizemos inovação, é por causa desta ideia que na Fundação Champalimau tem laboratórios e temos hospital. E, portanto, estimulamos que os profissionais de um lado e do outro trabalhem em conjunto, o que não é fácil, e sabemos em todo lado, como muitas vezes é difícil que cientistas de determinadas áreas e profissionais na vida prática dessas áreas consigam conversar em conjunto e trabalhar em conjunto, mas isso é preciso para que as coisas progridam. Minhas senhoras e meus senhores, do tempo, já vos gastei mais tempo do que aquilo que era razoável, e vou, portanto, terminar. Aquilo que eu gostava de deixar aqui de uma maneira mais intensa e que também tem muito a ver com o que eu tenho vindo a aprender na minha vida, nomeadamente na experiência da Fundação Champalimau, é que se há coisa que é muito importante que possamos transmitir quando estamos a educar, quando estamos a falar com os mais novos, quando estamos a ensinar-lhes conhecimento e a transmitir-lhes conhecimento, é que a ideia de mudança é um fator determinante da forma como olhamos para o mundo e como temos de funcionar. E, portanto, é muito importante não só que o conhecimento ensinado seja atual, que as tecnologias, a ciência, tudo isso tenha em atenção o mundo atual, mas é muito importante que conseguimos utilizar a plasticidade cerebral nos mais jovens para lhes incutir a ideia de que a mudança hoje faz parte da vida. No meu ponto de vista, a abertura para isto e a abertura ao mundo, há um mundo que, de certa maneira,
está cada vez mais próximo de nós, não é? Hoje, com o telemóvel, a gente consegue falar e ver uma pessoa em qualquer sítio do mundo, está cada vez mais próximo, mas também é um mundo bastante diverso. A abertura a este mundo de mudança é aquilo que, do meu ponto de vista, é a coisa mais importante que precisamos de incutir nas gerações mais jovens. Agradeço-vos muito o vosso convite. Para mim é um momento muito especial poder partilhar convosco aqui em Beja algumas ideias sobre como é que eu olho para as instituições de educação e como é que, de certa maneira, eu quero e desejo que a vossa instituição seja um fator absolutamente determinante de progresso, não apenas aqui, mas para o nosso país. Obrigada.